pergunta, você pode dialogar com a gente, vai ser muito bacana essa live que nós estamos começando agora. Ok? Está vindo aí a Cláudia. Oi, Olá, Cláudia. tudo bom, Júlio? Boa tarde. Boa tarde, que bom te rever, que bom estar contigo aqui hoje nesse espaço gostoso para a gente tratar de um assunto tão pertinente, muito gostoso, né, que vai trazer aí elucidações, conhecimento, enfim, para todo o pessoal aí, né, a galera que vai estar nos acompanhando. A gente já cumprimenta todos que estão conosco, minha orientadora, doutora Olha, Juliana Cavalcante, já está orientadora aí com a gente. Juliana. E eu tenho Eu, alguns amigos aqui também que eu já vi, a Lília, a Ana, a Cristina. Obrigada, gente, por estarem participando. Muito bom vocês estarem aqui. Oi, Estela, tudo bom? Muito só gente legal. boa, né? Maravilha, Tudo bom gente poder boa. estar contigo, né? Nós vamos tratar sobre esse tema maravilhoso que eu já disse aqui, Irmandades Religiosas e a configuração urbana do centro da cidade do Rio de Janeiro, sua praia, né? Assunto que É você isso aí. manja a peça e a gente vai aprender muito contigo hoje, eu tenho certeza disso, vamos aprender bastante. Quero que você se apresente aí para o nosso pessoal te conhecer, tá? Meu pessoal, tal. Fala aí, quem é você? Então, sou Cláudia, tenho minha graduação em arquitetura e urbanismo, né? Fiz mestrado na Universidade Federal Fluminense em arquitetura e urbanismo, e desde o mestrado também eu já comecei a falar sobre esse tema da urbanização do Rio de Janeiro a partir da construção de igrejas, né? Por Uhum. iniciativa das ordens religiosas e da própria Igreja Católica. E logo depois que eu saí do mestrado, eu ingressei no doutorado da UERJ em História Política, dando mais ou menos uma continuidade ao tema, né, que eu tinha abordado inicialmente, só que estendendo o recorte temporal, né, estendendo os anos aí que eu estava analisando. Então, eu sou, né, então, doutora em História, sou professora da pós-graduação em História da Arte Sacra da Faculdade de São Bento, aqui no Rio de Janeiro. Fui também professora da Uniswan, né, foi onde eu conheci o Júlio, e também coordeno o núcleo que é o NEFIC, né, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas de História da Igreja Católica no Brasil, que está ligado ao GT de Religiões e Religiosidades da AMPU aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos todos sob a coordenação do meu ex-orientador na UERJ, o Edgar Leite. Então, temos esse núcleo lá, que temos alguns pesquisadores, aguardando aí o retorno das atividades para a gente também poder continuar com as nossas pesquisas. Temos um curso aprovado que estamos querendo ministrar, mas estamos aguardando aí isso tudo passar. Eu acho que agora é só ano que vem mesmo. Show de bola. Então, Espero, tudo bem próximo, aí poder voltar novamente a estudar contigo. Para os seus amigos que estão aí na live que não nos conhecem, eu sou o Júlio, sou pastor, né, e sou mestrando no IFIX, na UFRJ, no Instituto de História, comparada, tendo como orientadora, a doutoranda Juliana Cavalcante, que está aí falando conosco, disse que o meu almoço lá na minha casa foi ótimo, não foi na casa da Dani, Juliana. é na casa da Dani, pois é, cadê a Pois Dani? A é. Dani acho que não está aqui ainda. Daqui a pouco ela deve estar com a gente aí, que eu mandei para ela lá para ela nos acompanhar. Né? Muito bem, Cláudia, nós vamos entrar aí no nosso tema, né, que o pessoal já acompanhou a nossa divulgação e estão aí certamente ansiosos para saber e conhecer a respeito desse assunto, a respeito da configuração urbana do centro da cidade do Rio de Janeiro, como se deu, né, como é que foi, como é que se desenvolveu. Nos bastidores, nós falamos a respeito de igrejas, né, construídas para negros e tal. Dentro dessa live aqui, a gente vai falar bastante sobre isso. Cumprimento o pessoal do movimento negro evangélico, que já está
aí conosco, o pessoal de matrizes africanas também, através da pessoa, do professor Ivani, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, e a gente vai dialogar a respeito para poder entender aí como é que se deu toda essa questão, né, de urbanização, que está se remetendo mais ao século XIX, não é isso, Cláudia? Fica à vontade, começa a falar com a gente aí. Isso, então. O que aconteceu? Quando eu estava terminando a dissertação de mestrado, o que eu mostrei, o que eu quis comprovar na minha dissertação de mestrado? Que a partir da construção das primeiras igrejas ali no centro, né, no núcleo inicial de urbanização no Rio de Janeiro, onde naquele momento a Igreja Católica contou com uma grande atuação das ordens religiosas, né, daquelas 4 principais, que foi a Ordem de São Bento, Ordem dos Frades Menores, que são conhecidos como franciscanos, a Ordem do Carmo e a Companhia de Jesus. Então, cada uma dessas ordens basicamente ocupou um dos 4 morros ali centrais e a cidade ficou, vamos dizer assim, incluída nesse perímetro formado por esses 4 morros. E foi acontecendo ali, foi se estendendo ali, várias igrejas foram construídas dentro desse perímetro, entre esses 4 morros, e no finalzinho eu usei, é uma pena que aqui eu não tenha como fazer isso, mas eu utilizei muitos mapas, tanto na minha dissertação como na tese, né, que vão mostrando essa evolução desse primeiro núcleo urbano do Rio de Janeiro e muito a partir da construção dessas igrejas. Então, o que eu queria dizer? A partir da construção da igreja, foi feito o arruamento, então a gente percebe que boa parte dessas igrejas, elas têm uma posição de destaque, seja na ponta da quadra, né, porque a quadra foi construída a partir da igreja, e no finalzinho, como eu estava falando, da dissertação, olhando o mapa do Rio de Janeiro de meados do século XVIII, o que eu percebi? Que para além da Rua da Vala, que hoje é a Rua da Uruguaiana, né? Então, assim, para quem não sabe, a Rua da Vala tinha esse nome porque existia na Rua Uruguaiana uma vala, realmente, que interligava uma lagoa, que durante um tempo ficou até meio fétida, que hoje é o Largo da Carioca, e essa vala ela ia desaguar lá para perto do Morro da Conceição, lá no mar, lá na Praça Mauá, para lá, né? E era justamente para escoar, mas assim, as pessoas jogavam tudo ali, né? Era o esgoto da cidade. E então a cidade ficou meio presa até dentro desse primeiro perímetro por conta dessa vala, né? Mas observando no mapa, o que a gente via? O que eu percebi? Que existiam umas 3 construções para além da vala, assim, totalmente isoladas. Então, eu terminei a minha dissertação já com essa pergunta, porque quando eu fui olhar essas igrejas, era a Igreja de São Domingos, a Igreja de Santana, e a Igreja de Santa Efigênia e Santo Elisbão, e ainda tinha também a Igreja de Nossa Senhora da Lampadosa. E aí eu fui perceber que a maioria delas pertencia a uma irmandade de negros. Não necessariamente esses oragos, né, esses santos de devoção dessas irmandades eram negros, mas por conta, por exemplo, São Domingos, dentro da minha pesquisa, eu nunca consegui entender exatamente por que uma irmandade de pretos teria São Domingos como orago. E durante a pesquisa eu fui perceber que como São Domingos, né, e que fundou a Ordem Dominicana, inclusive, eles andavam com hábito negro, né, com hábito preto, eles ficaram conhecidos como os frades pretos, né, por conta do hábito. Então, acredito até que por conta disso tenha surgido essa devoção, né, de pretos ao Santo Domingo. Então, a cidade, essas igrejas estavam ali. Você percebe pelo mapa, eu utilizei a base cartográfica de Eduardo Barreiros,
Canabrava Barreiros, eu acho, e nessa base você percebe que essas igrejas estavam realmente plotadas ali, mas não havia nenhuma espécie de arruamento, não tinha ainda formada a malha urbana, né, naquela região. O que tinha era o caminho de Capoeira Sul, que hoje é a Rua da Alfândega, que no trecho ali onde foi construída a igreja de Santa Efigênia e Santa Elisbão, durante um bom tempo ficou conhecida aquele trecho como Rua de Santa Efigênia. Então as ruas também foram recebendo nomes naquele período a partir das igrejas que estavam ali construídas, né? Então existia esse caminho de Capoeira Sul, que era o caminho que os jesuítas abriram para poder chegar nas suas propriedades de São Cristóvão, enfim, eles ganharam uma cismaria, tinham terras no nosso município todo, chegando até lá, Santa Cruz, né? Então, havia muitas terras, inclusive aqui, estou vendo aqui que tem muita gente da paróquia São Francisco Xavier, que é a paróquia que eu pertenço, inclusive a própria construção da igreja pelos jesuítas, da capela, inicialmente de São Francisco Xavier, né? Deu origem ao bairro da Tijuca. Então, assim, a gente ia percebendo que muitas construções religiosas foram realmente fundamentais para essa construção, vamos dizer assim, da malha urbana da cidade, né? Correto. No início da sua fala, você fez menção a 4 morros, são eles o Morro de São Januário, é isso? Morro de São Bento, Morro de Santo Antônio e Morro da Conceição. Esses morros eram habitados principalmente por negros, mais por negros, eram morros... No início não, né? Essa ocupação, por exemplo, o Morro de São Januário, que depois levou o nome de Morro do Castelo, o Morro de São Januário foi ocupado inicialmente com um núcleo mesmo inicial de formação da cidade. Então, ali no Morro de São Januário se instalaram os jesuítas, que colaboraram nessa ocupação definitiva da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, em 1567, já havia ali um núcleo inicial de povoamento que contava com a igreja e colégio dos jesuítas, a catedral da cidade, que era a sé da Igreja Católica, eram bem próximas às construções, e toda a parte também de governabilidade, vamos dizer assim, prédio da prefeitura, né? Também ficava nesse morro. O Morro de São Bento, ele foi ocupado pelos beneditinos, também receberam por doação esse morro e ocuparam. E uma coisa interessante, nesse Morro de São Bento, inicialmente, havia uma ermida, uma pequena construção que foi feita para Nossa Senhora da Conceição. Quando os beneditinos receberam o morro como doação, e a devoção deles era para Nossa Senhora de Montserrat, essa imagem que ficava ali nessa pequena igrejinha de Nossa Senhora da Conceição, ela foi trasladada para um outro morro do lado, que levou o nome de Morro da Conceição, como é até hoje, né? Então, nesse Morro da Conceição, foi construída essa pequena capela também para abrigar Nossa Senhora da Conceição, que deu nome ao morro, e anos depois, no iniciozinho do século XVIII, virou o primeiro palácio episcopal da cidade do Rio de Janeiro, onde habitava o bispo do Rio de Janeiro, por volta de 1700 e pouco. Então, até hoje, onde era esse palácio episcopal, o Instituto Geográfico do Exército, se não me engano, e se a gente parar hoje no centro do Rio, assim, se a gente ficar de costas para a igreja de Santa Rita e olhar para cima, a gente ainda vê esse palácio hoje, porque ainda funciona, essa estrutura ainda existe, e hoje, se não me engano, é o Instituto Geográfico do Exército. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Tem uma pergunta que eu gostaria que você respondesse, do professor Davi Alves. Ele fala que, ele diz assim, está em Natal, olha só, está lá no Rio Grande do Norte, nossa live está chegando lá, que coisa linda, né? Um abraço para todo o pessoal lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Ele diz, aqui em Natal,
Rio Grande do Norte, a Igreja dos Negros é um espaço que celebra missa tridentina. Tridentina. No Rio de Janeiro também existe essa relação? Você pode responder? Não, posso. Não tem uma relação direta. Eu não tenho conhecimento de nenhuma igreja até hoje de Irmandade de Negros que esteja celebrando missa tridentina. Essa missa é chamada de missa tridentina porque ela é uma missa que se remonta ao tempo do Concílio de Trento, né, de 1500 e alguma coisa, 1560 e pouco, e ela é celebrada em latim. O sacerdote ainda fica de costas para a Assembleia, ela remete todo a um ponto anterior ao Concílio Vaticano II, né, que já instruiu assim os sacerdotes e os fiéis para que a missa fosse celebrada na língua vernácula, né, na língua do país, e o sacerdote hoje fica de frente para a Assembleia, né? Entre outras coisas, a principal mudança é isso. A gente tem missa tridentina em algumas paróquias aqui no Rio de Janeiro, uma que eu sei domingo às 9 horas da manhã, na igreja da Ordem, na antiga Catedral do Rio de Janeiro, que é a igreja de Nossa Senhora do Carmo, ali na Praça 15. Né? Existe uma missa específica, uma vez por semana, que celebra dentro dessa visão tridentina. A Carolina está passando aqui a informação que a Nossa Senhora da Lampadosa celebra missa no rito. Isso. Tridentino. Está aqui informando isso aqui. Tá? Eu não tinha conhecimento, dessa informação. Vamos falar então um pouquinho sobre essas igrejas, né? Ela falou que Nossa Senhora da Lampadosa. Isso, a Estela está me perguntando por que tinha tantas igrejas tão próximas uma das outras no centro do Rio. Estela é professora da Universidade La Salle, lá em Niterói, foi minha colega de mestrado lá na UF. Aproveita mais uma curiosidade minha. Todas essas igrejas foram construídas pelos negros, que na ocasião eram escravos? Isso. Então, isso que é bem interessante. Eu, mesmo tendo feito essa pesquisa, eu fico encantada em imaginar que, além de todo o trabalho que eles tinham, né, na vida, eles, e isso é um pensamento que eu coloco na minha tese, embora não sejam muitos autores que comunguem dele, mas eu estou trazendo isso porque eu acho que existiu um sentimento religioso, uma devoção verdadeira, né? Mesmo que eles tenham se utilizado desse espaço das irmandades de negros e pardos para diversos objetivos, como garantir um auxílio na doença, um auxílio às viúvas, um auxílio aos órfãos, o próprio enterramento, né? Era importante você fazer parte de uma irmandade naquele tempo, porque elas garantiam a você o direito a um enterramento dentro da igreja, né? Porque não existiam cemitérios. Então, as irmandades e ordens terceiras, elas apareceram por diversos motivos. Respondendo a Estela, por que havia tantas igrejas, né? Por que a gente tem tantas igrejas ali, principalmente no centro das nossas cidades, né? Justamente por conta disso, né? Além das igrejas que foram construídas pelas ordens religiosas, a Igreja Católica, vamos dizer assim, diocesana, também construiu algumas igrejas, e a gente teve, tanto aqui no Rio de Janeiro, como em Minas, e no Brasil como um todo, uma forte influência e presença de irmandades religiosas, ou seja, dos leigos, né, na participação aí dessa construção das igrejas, que foi o que você me perguntou, inclusive. Quer dizer, além deles terem que construir as igrejas dos brancos,
né? Uhum. Eles também, de alguma forma, conseguiram tempo de construir suas próprias igrejas, e como Uhum. havia muitas irmandades, no livro do Nireu Cavalcante, que inclusive foi meu orientador na UF, e que eu utilizei também muito na minha tese, o Rio de Janeiro setecentista é o nome do livro, ele diz que ele fez um quadro nos anexos, e ele diz que haviam 67 irmandades e ordens terceiras no Rio de Janeiro, desde o período da fundação até mais ou menos 1767, 1797. Será que Então, ele é assim... parente de Juliana Cavalcante? Oi? Será que ele é parente da Juliana Cavalcante? Ah, eu acho que não. Poderia ser, mas eu acho que não. Então, 67 irmandades. Você imagina, se cada uma delas tivesse construído uma igreja no centro do Rio, né? Uhum. Não foram todas que construíram. Isso é um outro dado curioso. Por exemplo, na Irmandade de São Domingos, na igreja de São Domingos, que foi uma das primeiras que eu vi, eles receberam, esses irmãos, em mais ou menos 1706, esse terreno de doação, né? Esses terrenos foram todos em doação. E eles construíram a igreja aí no iniciozinho mesmo do século XVIII e tal, e dentro de cada igreja, como as outras irmandades não tinham ainda recursos para construir a sua própria igreja, eles se utilizavam de altares laterais nas igrejas já construídas para exercer a sua devoção, que era o caso da Irmandade de Santana, né? Uhum. Então, inicialmente, a Irmandade de Santana, ela prestava culto a Santana num altar lateral na igreja de São Domingos, né? Depois, com o tempo, eles obtiveram recursos. Como é que eles conseguiam esses recursos? Ou era por doação, ou eles recebiam autorização da municipalidade, vamos dizer assim, para pedir esmola. Então, se houvesse, por exemplo, no dia da festa de Santana, que a cidade toda ia celebrar o dia de Santana, né, que é dia 26 de julho. A gente até está chegando aí, Santana, para quem não sabe, é a mãe de Maria, né, a avó de Jesus. Então, por isso se celebra no dia 26 de julho, o dia das avós, né, também, dos avós, né, porque... Mas, enfim, aí no dia da festa de Santana, havia procissões, havia festas, barraquinhas, uma série de coisas que envolvia a cidade toda, né, naquele festejo. E isso também é uma coisa interessante. Por quê? Porque na cidade do Rio de Janeiro, no século XVIII, não havia barzinho, as pessoas não iam à praia, porque ainda não era um costume, você não tinha shopping, não tinha parques. Então, essas igrejas, essas festas desses santos, as procissões, que eram a movimentação social da cidade. Uhum. Então, também pela minha pesquisa, eu levantei o número de festas religiosas por ano, era quase assim, 1/3 do ano, dos 365 dias, era solenizado. Tinha uma festa, entendeu? Então, era muita festa. Então, cada vez que uma dessas irmandades celebrava um santo, elas obtinham, além de vender, né, como a gente faz hoje em festa junina, faz barraquinha para vender, para ajudar a igreja e tal, parará, elas também tinham o direito de sair às ruas pedindo esmolas, né, e com o tempo, cada uma delas foi conseguindo construir seu próprio templo, que foi construído também pelos escravos, né? Assim como eles não só construíram os seus templos, como também fizeram o arruamento até os seus templos, né? Então, eles não só tinham que fazer o arruamento da cidade, né? Lá onde estava todo mundo, como também o acesso até a sua própria igreja, né? E cada ano eles faziam um melhoramento, né? A partir dessa coleta que era feita, que eles tinham direito, né?
Fico feliz em saber que meus ancestrais trabalharam a beça, né, pela Nossa, urbanização do centro você já da sabia cidade do disso. Rio de Janeiro. Isso é verdade. Né? Porque foram eles que se doaram aí nesse serviço, nessa tarefa tão árdua e tão bonita. Porque quando nós caminhamos pelo centro do Rio, até hoje, a gente vislumbra, né, igrejas lindas, magníficas, né, estruturas fabulosas. Eu te perguntaria, como sou estudante de História Comparada, né, como estamos hoje essas igrejas em funcionalidade na questão do centro da cidade do Rio de Janeiro. As igrejas voltadas para os negros, elas ainda existem ativas? Sim, era isso que eu ia falar. Então, assim, na minha tese, eu estudei 8 igrejas ali dessa região que eu te falei, que hoje vai da Rua Uruguaiana até o Campo de Santana. Então, os quarteirões, são 5 quarteirões que se estendem desde da Rua Uruguaiana até o Campo de Santana, e foram essas igrejas que eu estudei na minha tese. Uhum. Dessas 8 igrejas que estão aí nesse miolo, né, 5 delas ainda permanecem na paisagem da cidade. Uhum. Aí, quais foram elas? Deixa eu ver aqui para não deixar faltar nenhuma. Então, foi a Igreja de São Domingos, Uhum. que foi a primeira a ser construída nessa região, mas foi demolida por conta da abertura da Presidente Vargas. A Igreja de Santana, ela se localizava lá no extremo do Campo de Santana, onde hoje é a Central do Brasil. Ela ficava mais ou menos ali, ela foi inclusive demolida em 1800 e pouco, já com Dom Pedro II, justamente para dar lugar à estação ferroviária, né? A igreja de São Domingos foi demolida aqui no centro, né? Aqui não, lá no centro, por conta da Presidente Vargas, mas ela foi reconstruída aqui na Tijuca, né? Então a gente tem uma igreja de São Domingos da mesma irmandade e tal aqui na Tijuca, não mais exclusiva de negros, mas é uma igreja aqui na Tijuca. Não estou me lembrando agora o nome da rua. A igreja de Santana, ela foi demolida, mas foi reconstruída também uma nova igreja de Santana, onde hoje é a Rua de Santana, aqui no centro do Rio, né, pertinho da Presidente Vargas. Para os cristãos católicos, ela é um templo de adoração perpétua da Sagrada Eucaristia, né? Então, é um lugar muito conhecido para os cristãos católicos. Depois, a capela de Santa Efigênia e Santo Elisbão, que foi construída em 1754, ela continua lá também até hoje, né? Volta e meia ela fecha um pouquinho, porque precisa de ajuda. A Irmandade continua funcionando, né? Santa Efigênia e Santo Elisbão são realmente 2 santos negros, e eles estão presentes lá no altar. É uma imagem até bem eu particularmente gosto muito dessa igreja. Eu tinha vontade até de fazer alguma coisa para ajudar essa igreja, porque eu acho ela muito assim, ela é uma igreja simples, mas às vezes que eu entrei lá, até por conta da pesquisa e tudo, eu me apaixonei. A gente tem a igreja de Nossa Senhora da Lampadosa, que é na Avenida Passos, né, que fica perto da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que foi uma que eu também estudei, essa de Brancos. E agora que eu quero falar, que é a igreja de São Jorge e São Gonçalo Garcia. Aí eu já falei de 7 igrejas, e na tese eu falo, além dessas 7, da igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Paula, que também é de Brancos. Então vamos nos ater aqui às igrejas dos negros. O que aconteceu? A igreja de São Jorge, que foi uma das igrejas também, né, estudadas, eles conseguiram concluir a Irmandade de São Jorge, que inicialmente era uma irmandade de serralheiros, né, daqui do Rio de Janeiro. E eles construíram essa igreja, que ficou concluída em 1800, mas um tempo depois, essa igreja começou o estado dela de conservação ficou ruim, e eles que tiveram, na época, que pedir asilo
na Irmandade de São Gonçalo Garcia, na Igreja de São Gonçalo Garcia, que foi construída em 1758, quer dizer, ambas as igrejas dessas irmandades, né, foram construídas mais ou menos no mesmo tempo. A Igreja de São Gonçalo Garcia ficou pronta em 1781. Por volta de 1800 e pouco, os de São Jorge pediram asilo para sua irmandade na Igreja de São Gonçalo Garcia, que era construída ali na rua onde é hoje a Igreja de São Jorge. Então, essa Irmandade de São Gonçalo Garcia, ela era uma irmandade de pardos, porque São Gonçalo Garcia, conforme conta a história dele, ele era filho de um português com uma indiana, porque ele era indiano. Então, pelo tom de pele dele, né, o culto a São Gonçalo Garcia acabou atraindo, né, pessoas, os pardos, como é conhecido aí na historiografia, né, e eles estavam lá muito bem na sua igreja de São Gonçalo Garcia, quando vem os de São Jorge. E o que provavelmente aconteceu? Os de São Jorge devem ter gostado ali, né, do lugar, e a sua igreja entrou em ruínas, eles nunca mais foram reconstruir a sua igreja, e a procissão de São Jorge, mesmo nessa época, em meados do século XVIII, ela já era uma procissão muito conhecida na cidade, porque era uma procissão que vinha os cavalos, depois até Dom Pedro mesmo, né, veio, era interessante, porque eram os cavaleiros que vinham, e segundo conta Vivaldo Coraci, existia uma imagem de dragão que era colocada na frente, aí vinha um cavaleiro com a lança, era uma procissão muito bem elaborada, né? E por conta dessa teatralidade, certamente chamava a atenção dos moradores da cidade que se juntavam lá. Então, eu estou contando isso tudo para dizer que essa igreja hoje que a gente conhece como São Jorge, se a gente entrar nela e prestar atenção direitinho, geralmente o oráculo da igreja ele fica no altar principal, né? Então, quando a gente entra numa igreja, lá no altar principal, quem a gente vê é São Gonçalo Garcia, a imagem de São Gonçalo Garcia. São Jorge está num altar lateral, tem a imagem dele imensa numa capela lateral, né? Mas dentro da nave principal da igreja, a gente vê a imagem de São Gonçalo Garcia. Hoje, essa irmandade, ela leva o nome, ela tem um nome bonito, ó, é Venerável Confraria dos Gloriosos Mártires de São Gonçalo Garcia e São Jorge. Só que, como disse Vivaldo Coraci, mais popular o hóspede que o hospedeiro. Então, ninguém lembra que aquela igreja é de São Gonçalo Garcia. Dando honra, né? Honra que tem honra, né? Afinal de contas, São Gonçalo Garcia merecia realmente ocupar esse espaço que ele ocupa. Mas a pessoa só fala Igreja de São Jorge. Onde você vai? Vou na Igreja de São Jorge. Ninguém fala no dessa forma. Tem uma perguntinha aí que eu considero interessante. Não, deixa eu só dizer para você. Então, essas igrejas todas, Lampadosa, Santa Efigênia e Santa Lisbão, São Gonçalo Garcia e São Jorge, e Irmandade do Santíssimo Sacramento e Ordem Terceira de São Francisco de Paula, continuam lá, no mesmo lugar. Legal, bacana. Show de bola, é bom saber disso. Vamos aí a essa pergunta que está feita pela Maria Luísa, tá? Ela está perguntando, os negros conseguiram imprimir suas heranças culturais na arquitetura dessas igrejas construídas por eles, como vemos em algumas igrejas mineiras do período colonial? Ela está se referindo em termos de Rio de Janeiro. Sim, eu entendi a pergunta, mas não houve uma... Ela está falando de herança cultural, né? Eu estou aqui pensando, refletindo. É só para... Uma herança cultural específica dos negros, eu não estou conseguindo identificar. O que a gente... Hã? Suor ficou. O? Suor. Suor.
Com certeza. Provavelmente Suada, sangue, suor e sangue, lágrimas. suor e lágrimas, com certeza. Né? E é isso, e todo o meu respeito, porque é isso que eu estou te falando. Conforme eu fui entrando pela pesquisa e fui percebendo todo o trabalho, que é isso que ela está perguntando, né? Se houve alguma marca específica. Quer dizer, em algumas igrejas, por exemplo, como Santa Ifigênia e Santa Elisbão, além dos oragos serem santos negros, não existe, assim, arquitetonicamente falando, nenhum elemento, né, pelo menos que eu possa estar me lembrando agora, que remeta a uma herança cultural africana, né? Mas a gente tem ali o santo. O que tem de interessante é que, por exemplo, um pardo muito conhecido, que fazia parte da Irmandade Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte, chamado Mestre Valentim, que eu acho que todo mundo conhece, ele era irmão dessa Irmandade. Eu recomendo que as pessoas visitem essa igreja no centro do Rio, né? A igreja de Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte. Eram duas irmandades que também aí no final do século XVIII se juntaram por uma questão de recursos, enfim, acabaram se juntando. Mestre Valentim, que foi, cara, arquiteto, urbanista, entalhador, escultor, ele deixou várias obras. A gente tem o Passeio Público, né, que teve assim o planejamento dele, o chafariz da Praça 15, o tão conhecido chafariz da Praça 15 foi de Mestre Valentim, e ele também deixou suas marcas em várias igrejas, inclusive nessa igreja de Nossa Senhora da Conceição em Boa Morte. A gente tem alguns trabalhos no retábulo, né, da igreja. Retábulo é aquela parte que a gente toca, onde na principal, os altares laterais. Dessa forma. Existem espaços para que esse sinal explique, né? Agora você voltou. Eu estava falando que o seu sinal... Você também estava sumido. Então, o que acontece? Nessa igreja de Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte, existe ali ainda um trabalho de Mestre Valentim, porque ele era irmão dessa irmandade, assim como em outras igrejas do Rio de Janeiro. Mas o que eu falo na minha tese é que todas essas irmandades de negros que eu estudei, elas buscaram colocar, né, dentro dos seus templos todos os elementos que as irmandades ou as ordens terceiras dos brancos de maior poder aquisitivo, né, tinham nas suas próprias igrejas. Então, por exemplo, ao longo do século XVIII, aí agora a gente vai falar um pouco da arquitetura, por conta de existir tantas irmandades e ordens terceiras aqui no Rio, né, essas igrejas que foram construídas no final do XVIII, início do XIX, elas passaram a contar com um elemento que eram as tribunas, né? Então, isso também a gente vê em igrejas de Minas e tudo mais. Você tinha as tribunas que ficavam no andar superior do templo, mais pertinho do altar, que era uma maneira, assim, dos irmãos mais importantes daquela irmandade ou ordem terceira se sentarem, né? Então, você tinha ali uma posição de destaque. E uma coisa que eu observei é que nessas igrejas de irmandades, em algumas delas a gente também vê essas tribunas, provavelmente acrescentadas também. A igreja de São Jorge e São Gonçalo Garcia é uma igreja que recebeu muitos acréscimos no século XVIII, XIX, então ela perdeu assim, uma característica. Ela hoje tem um estilo meio eclético, até interiormente, porque você não consegue... Você identifica vários estilos, justamente porque era uma... você vai colocando por cima, né? Como se você fosse fazendo uma maquiagem para ficar próximo. O estilo agora é o rococó.
Vai Aquela igreja modelando. lá dos brancos fez em estilo rococó, que agora é a moda. Então, vamos Uhum. colocar aqui na nossa igreja também, né? Então, você vai vendo que vão sendo sobrepostas, né? Os estilos vão sendo sobrepostos e aí, no final, você acaba não conseguindo identificar mais nenhum estilo, assim, diretamente, num primeiro olhar, né? Uhum. Então, as tribunas eram elementos que tinham na Igreja dos Brancos de maior poder aquisitivo e que as igrejas passaram a ser construídas assim, com essas tribunas, e nessas igrejas a gente percebe que tem um espaçozinho assim, lateral e tal, às vezes bem simples mesmo, mas para dizer, olha, a gente também tem, né? O púlpito, que foi um outro elemento construtivo que passou a se tornar comum dentro das igrejas. Púlpito é aquela construção que tem em algumas igrejas mais antigas, onde o padre subia a escadinha para poder fazer a homilia dele em cima daquele Aquele espaço. elemento ali que estava quase em cima da Assembleia, né? Uhum. Então, ele subia ali para poder fazer a sua pregação. Esse púlpito ele foi construído para também poder acontecer um destaque à palavra, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que você tinha o destaque no altar, então todas as igrejas passaram a ser construídas longitudinalmente, né? Então, você entrava na igreja, você estava de frente com o altar, todo mundo virado para o altar. Isso também é uma característica de todas essas 8 igrejas que eu estudei. E, além disso, as tribunas, os púlpitos. Então, você percebe também nessas igrejas de negros a existência de um púlpito, né? Na igreja de São Jorge tem, na Lampadosa tem, e em Santa Ifigênia e Santo Elismão, se não me engano, tem também. O coro, né, que era também, que ficava assim, o coro sempre fica acima da entrada, né, principal da igreja, então todas essas igrejas também colocaram o seu coro, que era o lugar onde ocorriam as músicas, né, e tudo, o coro mesmo, né, as pessoas iam cantar. Então, o que se percebeu nas igrejas aqui do Rio foi eu não digo nem tentativa, porque eu acho que eles conseguiram colocar elementos dentro dos seus templos que fossem similares àqueles dos templos mais ricos e mais imponentes, né? Então, isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção e que eu acho muito interessante, porque as igrejas foram bem construídas, tanto é que estão lá até hoje, né? Então, o material utilizado certamente foi o mesmo, né, para elas estarem de pé. Lógico que muitas delas estão precisando de reforma, como a própria igreja Nossa Senhora do Rosário, né, que fica ali na Rua Uruguaiana, que até onde eu soube ela estava fechada, porque ela estava com problemas também construtivos, e a Igreja Nossa Senhora do Rosário e a Irmandade Nossa Senhora do Rosário de São Benedito foi uma irmandade muito importante também. Antes dessas todas que eu falei para você, ela já existia desde o tempo em que esse culto a Nossa Senhora do Rosário ele já existia lá na Igreja da Sé, no alto do Morro do Castelo. Então, é uma irmandade que vem de 1567, 68, por aí. Com o tempo, eles conseguiram construir esse templo da Uruguaiana, fica bem em frente à Rua do Rosário, daí mais um nome, né, que a gente tem no centro do Rio de Janeiro em homenagem a um santo católico. Então, a rua que fica em frente ao templo recebeu o nome de Rua do Rosário. E esse templo ele sofreu um incêndio, né? Ele já foi reconstruído e agora se encontra em um estado também de conservação ruim, então eu acho que ele ainda se encontra fechado. Mas tem uma história curiosa a respeito dessa irmandade, porque quando Dom João VI chegou, ele ainda era Dom João, quando a família real chega no Rio de Janeiro, o que aconteceu?
A catedral da cidade, naquele momento, era a igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Pretos. Para você ter ideia da importância dessas irmandades na sociedade colonial, né? Porque se o bispo da cidade resolveu se instalar, porque ele meio que entrou ali, ele não pediu muita permissão, não, ele meio que entrou nessa igreja, é porque certamente ela era a igreja, a melhor igreja ou em melhor condição na cidade naquele momento, né? De uma irmandade de negros no Rio de Janeiro. E quando a família real chega para a primeira solenidade de missa, não me lembro exatamente qual foi a ocasião, Dom João e a família real é levada até essa igreja, né? E diz que no séquito, né, as pessoas que vão seguindo à frente dessa comitiva real, vamos dizer assim, era de negros, porque quem fazia a festa naquele momento, a festa era de responsabilidade da Irmandade dona da casa, né? Então, existe aí esse fato curioso também aqui na cidade do Rio de Janeiro, que talvez as pessoas, de uma maneira geral, desconheçam, né? Mas que eu acho bastante curioso. A catedral da cidade ter sido ali durante muito tempo. Supostamente essa irmandade de negros, veja. Supostamente eram festas muito alegres, onde havia capoeira, por exemplo, né? Você falou inicialmente nessa fala, falou do caminho da capoeira, quer dizer, isso já remete, né, para o pessoal negro, remete para o pessoal da África e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você participou, eventualmente, da reforma de alguma dessas igrejas que você fala para a gente aí na sua tese, como arquiteta excepcional que você é, um dia vai construir a minha igreja. Infelizmente, não. Eu trabalho até como arquiteta também, além de professora, mas as minhas obras são residenciais só. Eu nunca fiz reforma de igreja, infelizmente. Deve ser muito curioso. Vou te chamar para todas as igrejas evangélicas, olha. Mostrar que nós temos aí um respeito maravilhoso, né? Temos aqui um evangélico, uma católica conversando, uma assistência aí do pessoal do movimento negro evangélico, pessoal de matriz africana que está conosco, né? E que vão assistir essa live posteriormente. É muito bacana a gente poder estar aqui dialogando e batendo esse papo, adquirindo essas informações, esse conhecimento que você, com muita propriedade, está colocando aqui para a gente nessa tarde, nessa live. É muito bacana, muito gostoso a gente trazer aqui para os dias que nós estamos vivendo, né, essa história, essas informações de como se deu toda essa constituição, toda essa construção do centro urbano da nossa cidade, né, partindo da questão da participação das igrejas, né? As igrejas eram as principais obras que pontuavam, né, no seu trabalho. Você fala que elas ficavam nas esquinas, né, que davam origem às ruas, todas aquelas ruas que hoje nós temos o privilégio de caminhar ali pelo centro da cidade do Rio de Janeiro. Isso aí tem sido e está sendo muito legal aqui nessa live, Cláudia. Tá bom? Isso. Então, se você... A gente já está acabando? Já está acabando o nosso tempo? Não, ainda tem tempo ainda. Tá. Nós temos ainda, dá para falar muito, nós temos ainda aí 12 minutos. Quanto? 12. 12? Tá. Então, deixa eu só contar, você estava falando dessas festas, né, dessas procissões, elas eram verdadeiras festas mesmo. Na igreja, se não me engano, de Nossa Senhora da Lampadosa, ali no século XVIII, havia uma devoção ali ao rei Baltazar. Como eu disse para você, nem todas as irmandades, elas possuíam seus próprios templos, né? Então, dentro da igreja da Lampadosa, havia essa devoção ao rei Baltazar. E você sabe que o rei Baltazar, na tradição católica, é um dos 3 chamados reis magos, né? Que foram presentear Jesus, e Baltazar seria preso. Fez com que Jesus não fosse pobre. Isso você me contou numa aula, eu achei muito interessante. Então, essa devoção ao rei Baltazar, que era
que era, pela tradição, pela geografia, enfim, pelo que se fala, um rei negro, né, preto, havia essa devoção ali. E aí, o que acontecia? Havia uma festa no dia de Reis, que é hoje, para a tradição católica, é ainda hoje, dia 6 de janeiro, e dentro dessa devoção havia a eleição de um imperador e uma imperatriz. Então, você imagina dois negros, né, um homem e uma mulher, saindo nesse cortejo, e eles eram nessa procissão, que era ao rei Baltazar, mas nessa procissão iam também o imperador e a imperatriz, que eram cargos importantíssimos ali dentro daquela associação, né? Então era realmente uma festa, e às vezes levava dias, né? Você não celebrava o culto àquele santo num dia só, eram vários dias de festejos, né? E esses festejos incluíam isso tudo mesmo, barraquinha na porta da igreja, procissões, muitas missas, sinos das igrejas tocando, né? E isso era a vida colonial, né? Era o que sustentava a vida colonial, né? Eram justamente essas procissões. Uma outra coisa que acontecia também de uma igreja para outra, e ali dentro da cidade, que também era seguida pelos moradores, eram os cortejos fúnebres, né? Então, quando havia uma pessoa de uma dessas irmandades que estava para morrer, primeiro o sacerdote era avisado, né? Aí o padre vinha já com o séquito, ele vinha com o santíssimo, com a Eucaristia, chamado viático, que seria a última Eucaristia, né, do moribundo, vamos dizer assim. Então ele já vinha num séquito, ia até a casa do moribundo. Se a pessoa viesse realmente a falecer, saía um outro cortejo dessa casa até a igreja para ele ser enterrado, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, é só entrar aí na internet e procurar por Debré, né? Que foi um pintor que veio com a missão francesa para o Rio e tal, Paraná. Debré tem várias pinturas mostrando esses cortejos fúnebres, né? Porque eram acompanhados por muita gente. E aí as pessoas vinham para as janelas, se ajoelhavam, formavam mesmo assim um paredão, né, para passar esse cortejo, que era sempre avisado pelos sinos das igrejas, né? Então, os sinos das igrejas era quem que dava também conta da rotina das pessoas. Ele tocava na hora do almoço, na hora de voltar, quando tinha incêndio na cidade, o sino, determinado número de badaladas, avisavam que estava havendo um incêndio na freguesia tal, né? Então, pelo número de badaladas, as pessoas ficavam sabendo em que freguesia do centro da cidade era o incêndio. Então, assim, a igreja era realmente quem movimentava aí essa vida da sociedade, e principalmente o leigo, né? Nós que estamos aqui, porque foi da iniciativa de cada fiel cristão, né, ligado aí nessas irmandades, que com essa devoção, com esse culto, com muito sangue, suor e lágrimas, né, como dissemos, possibilitaram a construção dessas igrejas. E eu mostro também na minha tese que, com a chegada de Dom João, o que aconteceu? Essa região do centro, que hoje é o Saara, né, que seria ali da Rua Uruguaiana até o Campo de Santana, nessa região começaram a ser construídos os prédios institucionais. Então, a gente tinha o Tesouro, Casa da Moeda, um monte de... Porque aquela região se tornou realmente uma região de expansão natural do centro da cidade, né? Só que as quadras das ruas, e isso quem quiser olhar na minha tese, isso fica claro, minha tese está disponível, é só entrar no site da biblioteca da UERJ, da Rede Sírios, digita lá meu nome, Cláudio Barbosa Teixeira, vai aparecer minha tese, vocês vão poder ter acesso livre aos mapas, às fotos das igrejas, a tudo.
E a gente, então, assim, eu agora me perdi um pouco, o que eu estava falando, mas, assim, esses prédios institucionais foram sendo construídos ali, então a gente percebe pelos mapas, que era isso que eu estava falando, que todas essas igrejas elas estão numa esquina. Né? Uhum. Então, o que a gente percebe? Que o arruamento ali dessa meiuca ali do centro, onde é o Saara hoje, ele foi feito a partir da construção dessas igrejas. Né? As ruas foram sendo plotadas a partir da construção, e a maior parte delas está na esquina. Né? É só pensar na igreja de São Jorge. Inclusive no Lago São Francisco, ali, próximo ao Instituto de História da UFRJ. Isso aí também tem uma história muito interessante, que eu também falo na minha tese, porque essa região que já possuía essas 3 igrejas, como eu falei, São Domingos, Santana e Lampadosa, e Santa Efigênia e Santo Elisbão, houve no Conde Bobadella, no finalzinho ali do seu governo, ele decide, quer dizer, ele já havia pedido muito tempo ao rei para dar permissão de construir uma catedral na cidade, justamente porque a catedral vivia pulando de igreja em igreja, né? A igreja diocesana, vamos dizer assim, não tinha uma igreja própria mais, depois que eles deixaram lá a igreja do Morro do Castelo. Então, depois de muito tempo, eles conseguem a permissão para construir uma catedral, né, que levou muito tempo para ser construída, e depois o dinheiro teve que ir para uma guerra no sul, lá, uma questão lá com o Paraguai, se não me engano, a construção ficou parada, e essa catedral da cidade é onde hoje você estuda, que é o prédio do IFIX, né? Então, a gente tem... Eu outro dia entrei no IFIX e vi lá que tem toda essa história também sendo contada ali. Né? E, então, assim, deixa eu ver, eu acho que o nosso tempo deve estar acabando. Faltam 4 minutos. Tá. Faltam 4 minutos. Eu acho que nós falamos, né? Falamos, tem muita coisa, assim, né? Muita história. O pessoal está gostando. A gente abre essa nossa aí, de Nistela, por exemplo, um colega, né, lá da universidade, está aí presente, enfim, várias pessoas estão achando muito legal, tá, essa questão, considerando que a nossa conversa aqui foi uma conversa muito rica. Eu quero informar que nós vamos salvar essa live, tá, no YouTube do nosso laboratório de história. Ah, legal, legal. Depois você me passa o link, então. Nós vamos salvar no YouTube, você vai poder acessar, entra lá, tá bom? Hashtag LIE2000, tá? É o nosso endereço, entra lá, o pessoal do LIE. Quero mandar um abraço para todo o pessoal do LIE, do laboratório, né, de história das experiências religiosas, e eu também quero mandar um beijo para todos os meus amigos que tiveram paciência de me ouvir, que eu sei que estão aqui. E eu posso fazer uma propaganda? Temos 15 segundos. Então...